Seja bem-vindo ao meu canal de Teologia, eu sou o professor Glaucio Souza e nesse vídeo farei uma reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos 27 ao 35. Esse texto é um texto muito bacana que traz dois pontos importantes para a nossa reflexão. O primeiro deles é descobrir a identidade de Jesus. E após esse descobrimento, nós vamos para o segundo ponto, que fala exatamente da questão da missão de Jesus. Ambos estão interligados e você não pode perder esse vídeo. Antes, porém, se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus possa sempre alcançar novos corações. Texto de hoje, convido você então a pegar a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho, palavra muito importante, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Essa é a primeira parte, então, da nossa reflexão. Jesus pergunta aos discípulos: quem o povo acha que eu sou? E os discípulos fazem uma ligação de Jesus com os profetas. Olha, o povo acha que o Senhor é um profeta. Profeta da categoria de Elias, e ali fala o nome de alguns profetas. E Jesus, então, ele dirige a pergunta agora para os discípulos. E vocês, discípulos, meus amigos? Quem eu sou para vocês? Qual é a minha identidade? Pedro, então, ele toma partido ali, ele vai primeiro na resposta e diz: tu és o Cristo. Essa resposta de Pedro, ela é fundamental, ela é muito importante, porque ele não só diz que Jesus é um profeta, ele não nega que Jesus é um profeta, afirma isso, mas vai além, diz que Jesus ele é o Messias. Messias é aquele que foi ungido por Deus para construir um projeto de vida nova. Veja, Pedro então ele reconhece que Jesus é aquele que está instaurando o novo reino, que era a atividade do Messias. Mas veja, a afirmação de Pedro, embora seja importante e verdadeira, ela ainda não é total. Porque o cristianismo não é uma afirmação teórica sobre Deus. E aí vem a segunda parte do ensinamento. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Esse texto aqui, então, agora, depois que Jesus, ele, sim, Pedro, você está certo, eu sou o Messias, não conte para ninguém. Jesus começa a dar o ensinamento. E nesse ensinamento ele fala: olha, eu vou ter que passar pela cruz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Mas vejam, o texto bíblico diz que Jesus deve passar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ele não deve passar porque o Pai mandou ele para a cruz. Isso aí é um Deus sádico. Nosso Deus não é um Deus sádico, é um Deus do amor. Esse verbo do dever deve ser bem compreendido. Deve passar porque em Israel, o homem que é justo, santo e que quer construir as coisas segundo o coração de Deus, ele sempre sofre a injustiça. O cristianismo não é apenas uma afirmação teórica sobre Deus. Esse caminho que Jesus vai percorrer é um caminho exatamente porque ele assumiu um compromisso de anunciar esse reino, de construir esse mundo novo a partir da justiça de Deus e que vai ter consequências para ele. Mas veja que interessante o texto. Pedro, que agora há pouco acabou de afirmar a identidade de Jesus, se coloca como um obstáculo agora para o caminho de Jesus. Após Jesus anunciar que ele vai assumir um caminho de conflito, Pedro fala não. Pedro começa a recriminar Jesus e Jesus pega e fala para ele: tu és Satanás. Você pensa como Satanás. Pensa como Satanás porque cria obstáculo para a missão de Jesus. Cria dificuldade para essa missão. E aqui então, Jesus pega e fala para Pedro: Pedro, você tem que ir para trás. Ir para trás significa olhar como eu ando, ver como eu faço, para aprender o modo de que Deus quer que eu viva, que você viva, que os meus discípulos vivam no mundo.
Esse texto aqui, então, é uma grande provocação para cada um de nós. Porque não basta apenas falar Deus acima de tudo. É preciso viver como Deus quer que a gente viva. Não basta apenas falar eu creio em Cristo. É preciso trilhar este caminho da cruz. O caminho da cruz para nós não é uma alternativa de vida. É o modo que nós temos de viver a nossa vida em Cristo. O caminho da cruz significa, então, a disponibilidade que eu e você temos de abraçar o projeto de Deus, que é a construção de um mundo novo, mais justo, mais fraterno, mais solidário, defendendo a vida e com todas as consequências que é assumir esse caminho. Não dá para ser cristão e ser neutro. Não dá para ser cristão e fechar os olhos para a realidade que nós temos hoje neste mundo, neste país, porque é aqui que nós vivemos. Não dá para ser cristão e olhar somente para o céu. Devemos olhar para o céu, mas não esquecemos também de olharmos para a terra. Porque senão a nossa vida na terra se torna um obstáculo. E nós nos comportamos muitas vezes como Satanás e não como Cristo. E aqui então, eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a pensar a minha postura, o meu projeto de vida. Ele é só da boca para fora? Será que a minha vida é realmente uma profissão de fé dos lábios, mas também do coração? Não de um coração lá intimista, mas de um coração ofertado a todos em forma de amor? Será que nós estamos sendo muito mais promotores do Cristo ou obstáculos para que essa vida de Cristo aconteça? Pensa nisso. Esse texto ele provoca a mim e a você. E se nós olharmos com muita sinceridade dentro do nosso coração, nós vamos ver que nós somos essas duas facetas de Pedro. Uma hora professamos a fé em Cristo, estamos entusiasmados, mas quando chega a hora de pegar a cruz, de viver o mundo, de construir um mundo novo, nós recuamos e ali nos colocamos como obstáculos para o projeto do reino. Então que Deus te ajude, que Deus me ajude e que nós possamos, juntos, iluminados pela graça de Deus, com um coração aquecido pela sua presença, não só confessarmos Cristo com a boca, mas confessarmos Cristo com a nossa vida. Esse é o caminho para Jerusalém, caminho da cruz. Um coração aberto, mãos abertas, para derramar, jorrar amor por toda a humanidade. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.